Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Na verdade, o versículo 1, 2 e 3 aqui, ele fecha os períodos do primeiro relato da criação. A gente começou em Gênesis, capítulo 1, aí a Bíblia é separada por capítulo, mas quando ela foi escrita continuamente. A separação por capítulo e versículo apenas nos ajuda a identificar o texto, onde está no mesmo versículo, tá bom? Então, nos ajuda muito. Mas, na hora de fazer a divisão, algumas divisões parece que não batem, né? Então, para ficar dividido certinho o capítulo, o versículo 1, 2 e 3 aqui de Gênesis capítulo 2 deveria pertencer ao capítulo 1 aqui de Gênesis, concluindo o sétimo dia aqui, tá bom? Que o Senhor conclui o sétimo período aqui sobre a criação. Então vamos lá estudar aqui esses últimos 3 versículos aqui. Bom, a primeira coisa que vamos ver aqui é que Deus, então, ele nos primeiros 6 dias, ele organiza as matérias, cria todas as coisas, o homem, a mulher, tá bom? E aí, então, uma pergunta, esses dias são literais? São dias conforme os dias da semana, né? Segunda, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? De uma maneira que eu trouxe aqui para explicar, né, a criação ontem. A resposta é não, tá bom? Até porque somente no quarto dia que o Senhor cria o sol, a lua, que Ele mesmo designa para fazer essa contagem de tempo, tá bom? No livro de Abraão, que traz também o relato da criação, é chamado de tempo e não dias, tá bom? Então, não é literal essa questão do tempo. Aqui temos uma citação aqui do Bruce R. McConkie dizendo o seguinte: os dias da criação são dispensações criativas, não dias de relógio. Então aqui já fecha a conclusão, não são dias literais, tá bom? São períodos de criação que o Senhor colocou ali. O foco, então, não é em quanto tempo o Senhor ele fez a terra, tá bom? Ele construiu todas as coisas, tá bom? Mas o foco aqui passa a ser quem criou, tá bom? O universo e para que foi criado, qual é o propósito. E é isso que as Escrituras vai nos trazendo aqui, tá bom? Em Abraão, capítulo 4, versículo 18, inclusive fala que quando eles criaram, né, nessa parte aqui de Abraão 4:18, fala deles terem criado as estrelas, o sol, a lua, e que vigiou, tá bom? Para ver se todas essas coisas obedeceriam. Até porque essa terra também, ela é uma grande inteligência, tá bom? Ela cumpre a lei celestial para ela ser celestializada, tá bom? Para ela ser exaltada também. Então, quando Deus criou os planetas e tudo, ele ordenou a eles que permanecessem em uma ordem e ele observou para ver se todas essas ordens seriam cumpridas, tá bom? Antes de colocarmos nós aqui. Então a gente vê que tem a Terra tem a rotação, a translação e os outros planetas não vêm e colidem conosco, porque eles seguem a ordem do Senhor, tá bom? Ou a lei, né, que o Senhor criou, gravitacional e assim por diante. Vamos lá então entrar aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e assim os céus e a terra e todos os exércitos foram acabados. Bom, a palavra exército aqui, ela inclui os corpos celestes, tá bom? A lua, estrela, sol. Lá em Abraão não, lá em Moisés capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: e assim o céu e a terra foram terminados, e todas as suas hostes, né? Todas as criações de Deus foi concluída. Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. Nós temos um relato também, para fazer uma comparação aqui, em Moisés, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó: e no 7º dia eu, Deus, terminei minha obra de todas as coisas que tinha feito.
e descansei no sétimo dia de toda a minha obra, e todas as coisas que eu fizera estavam terminadas. E eu, Deus, vi que elas eram boas. Bom, aqui na comparação, né, de Gênesis 2 e Moisés 3, versículo 2, né, o Senhor ele coloca aqui que ele concluiu. Então, o descanso que o Senhor está falando aqui, que ele descansou, obviamente Deus não fica cansado. O descanso aqui significa a conclusão da obra. Ele terminou de fazer toda a obra dele. Vamos aqui para o versículo 3, então, que é o dia que o Senhor ele santifica esse dia, tá bom? O sétimo dia, o sábado, então. Ele vai santificar ele aqui. Versículo 3, Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Essa palavra santificou significa separou. De todos os dias, períodos ali, ele separou esse dia aqui específico, tá bom? Para algo especial. Ele está santificando, abençoando esse dia aqui. Então ele fala, e santificou, porque nele descansou toda a sua obra, ou seja, toda a sua obra tinha sido concluída, que Deus criara e fizera. Lá em Moisés também acrescenta, né, dizendo que tudo foi feito primeiro espiritualmente e depois materialmente aqui. E que o descanso, né, é a conclusão da ordem divina, da obra sendo concluída aqui. Então nós vemos que nesse dia o Senhor santificou o sétimo dia, o sábado. A gente vai ver, inclusive, esse mandamento sendo dado lá a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Inclusive, presta atenção na ênfase, dando ênfase que em 6 dias o Senhor concluiu a sua obra e no sétimo dia descansou. Depois Jesus Cristo explica também que o sábado, esse dia, ele foi dado, tá bom? Para o homem, né? Para o descanso. Esse descanso nós vemos que é uma comunhão maior com Deus, é uma conexão maior que nós temos que ter com Deus nesse dia, tá bom? E ali tem coisas que nós não devemos fazer, que vai nos afastar, né, do nosso pensamento diário de Deus, fazer as pessoas trabalhar, assim por diante, mas também focar em Deus, tá bom? Aqui, então, a gente vê que esse mandamento ele é repetido lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo do 8 ao 11, como eu mencionei. Então, Deus reserva o sábado aqui para que nele o homem possa se aprofundar em relação com o seu Criador. Esse que é o propósito aqui. Agora, o que significa esse descanso, né? O descanso aqui, ele passa, então, não é físico, é a conclusão da obra do Senhor. Por isso que ele fala que ele descansou, né? E para nós, ele está ligado ao convênio, tá bom? A um convênio que nós fazemos, não, a ter um laço com o Senhor. Esse que é o ponto aqui. Bom, agora aqui vem um ponto para nós, para mim finalizar essa mensagem. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós guardamos atualmente o domingo. Qual que é a posição da Igreja? Por que guardamos o domingo? Tá bom? Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês. A Igreja ensina que o dia de descanso atualmente é o domingo. O primeiro dia da semana, e não o sétimo, como nós vimos aqui o último, né? Esse ensinamento não contradiz o mandamento do sábado bíblico. Ele cumpre à luz da restauração, né, que Jesus Cristo fez para nós, né? A restauração do Evangelho, na verdade, a ressurreição, tá bom? Então, passamos a guardar o dia do Senhor no domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. Na explicação, aqui fica o seguinte, né? Ó, o princípio do sábado é eterno desde a criação. Então, o princípio desse mandamento, ele é eterno, né? E até fala que é mandamento perpétuo ali, que não muda, né? O dia do descanso. Aqui, então, nós podemos ver que Deus abençoou e santificou o seu dia, que é o que nós lemos aqui, de Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e o mandamento é dado. Agora, o que nós devemos lembrar, que o dia do sábado é para santificar ele, conforme está escrito em Êxodo 20, versículo 8.
E o princípio, ele é imutável. Qual que é o princípio de guardar o sábado? É de separar um dia para Deus, tá bom? Então, esse princípio, ele não é violado, porque nós guardamos o domingo. Então, nós estamos separando um dia para Deus. A explicação por que se passa, né, do sábado para o domingo, nós colocamos aqui que é após a ressurreição de Jesus Cristo. Após a ressurreição de Cristo, nós vemos, inclusive no Novo Testamento, que os apóstolos, eles passam a se reunir no domingo, tá bom? Em adoração a Deus. Nós temos lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. O foco do dia do Senhor agora não é mais a criação, que é os períodos que Deus criou todas as coisas e descansa no sétimo. O foco agora é Cristo. Então, por isso, o dia passa a ser o domingo, tá bom? O foco aqui. O princípio, ele não muda conforme eu falei, que é separar um dia santificado para o Senhor. E aí nós santificamos o domingo. Isso também está de acordo conosco aqui com as revelações modernas. A gente não está baseando em tradições, mas em revelações modernas. Nós temos profetas, apóstolos. Joseph Smith, em Doutrina e Convênio, seção 59, ele compartilha lá também de santificar esse dia. E eles se reuniam no domingo. E aqui, o domingo, então, é o dia que nós separamos para ter uma comunhão maior com Deus, tomar o sacramento, renovar os nossos convênios com Deus, tá bom? Para adorar. Então, é isso. É a resposta aqui, por que mudou do sábado para o domingo, tá bom? Então, o princípio não mudou. O princípio é reservar um dia para o Senhor. O que mudou é o foco, que antes era da criação, tá bom? O sétimo dia, e o foco é Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Então é esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.